Olá, eu sou o Diniz Cândido e esse é o canal Eu Te Conto Esse Livro. E esse não é um canal de resenha, é um canal onde eu pretendo te contar o livro mesmo, com todos os detalhes, com todas as informações dos personagens, para que você possa se envolver na obra tanto quanto eu me envolvi. E antes de tudo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha aqui pro vídeo, ativar as notificações para você ficar sabendo em primeira mão quando novos vídeos forem publicados aqui. A gente pretende publicar vídeos sobre livros com bastante frequência, então se inscreve no canal, não perde tempo, marca como gostei, porque você vai gostar dessa história com toda certeza. Se você não gostar, você pode ir lá e marcar um dislike depois, mas eu tenho certeza que você vai gostar e vai se envolver tanto quanto eu. E o primeiro vídeo desse canal não poderia começar com outro livro que não o Toda a Luz que Não Podemos Ver, esse livro aqui, que foi escrito por Anthony Doerr, publicado em 2015. Olha só a sinopse dele, que interessante. Marie-Laure vive em Paris, perto do Museu de História Natural, onde seu pai é o chaveiro responsável por cuidar de milhares de fechaduras. Quando a menina fica cega, aos 6 anos, o pai constrói uma maquete em miniatura do bairro onde moram, para que ela seja capaz de memorizar os caminhos. Na ocupação nazista em Paris, pai e filha fogem para a cidade de Saint-Malo e levam consigo o que talvez seja o mais valioso tesouro do museu. Em uma região de Minas, na Alemanha, o órfão Werner cresce com a irmã mais nova, encantado pelo rádio que certo dia encontram em uma pilha de lixo. Com a prática, acaba se tornando especialista no aparelho, talento que lhe vale uma vaga em uma escola nazista e logo depois uma missão especial: descobrir a fonte das transmissões de rádio responsáveis pela chegada dos aliados na Normandia. Cada vez mais consciente dos custos humanos de seu trabalho, o rapaz é enviado então para Saint-Malo, onde seu caminho cruza o de Marie-Laure, enquanto ambos tentam sobreviver à Segunda Guerra Mundial. O livro intercala entre as realidades de Marie-Laure e Werner Pfennig. E também, num determinado momento, entra o nosso vilão, que é o personagem Sargento Mor von Rampe. Ele está em busca do que é o tesouro mais valioso do museu. Bom, vamos entender então um pouco como que essa história acontece. O autor ele faz uma narrativa não cronológica, tá? Então, ele começa a história contando os momentos que antecedem o encontro da Marie-Laure e do Werner, que é o ápice dessa história, né? O ápice da história é o encontro. Lembrando que é um romance histórico, então é uma história fictícia, mas com dados reais sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ver alguns acontecimentos que, de fato, se sucederam. O livro começa com folhetos caindo do céu com avisos urgentes. Partam da cidade, corram para o campo aberto. 12 bombardeiros atravessam o canal e narrativas da guerra seguem. Então começa naquele caos todo, né, de Saint-Malo sendo disputada pelos nazistas e pelos americanos tentando libertar a cidade dos nazistas. Marie-Laure é cega e está de joelhos em frente à maquete da cidade onde mora, que no caso é Saint-Malo, aqui. Ela já está em Saint-Malo, né? Essa cidade foi construída meticulosamente pelo pai, para que ela conheça e aprenda a se deslocar bem pela cidade onde mora. Ela vem movimentando os dedos por toda a tarde, à espera do seu tio-avô, Etienne, que saiu na noite anterior enquanto ela dormia e ainda não retornou. Ele falou que levaria 1 hora para voltar, mas o dia inteiro já se passou, o ponteiro deu uma volta inteira no relógio, ele ainda não voltou e ela não consegue dormir. Em paralelo à história dela, nós temos a história do Werner Pfennig. Ele é um recruta alemão
que está no Hotel das Abelhas, em Saint-Malo, na companhia de outros soldados nazistas. Ele desce ao porão do hotel seguindo ordens superiores. No 6º andar da casa onde está, Marie-Laure aperta contra o peito a casinha de madeira e a pedra e se esgueira para debaixo da cama. Porque ela está muito nervosa, né? Ela está ouvindo os barulhos ali da cidade, a explosão e tudo mais. E no porão do Hotel das Abelhas, a única luz se apaga. É agora que a nossa história começa. Nós estamos em 1934. A Marie-Laure tem 6 anos e ela está no museu onde o pai dela trabalha, numa excursão. E essa excursão leva a um determinado ponto muito protegido pelo museu, onde tem uma pedra preciosa. E em torno dessa pedra existe uma história de que ela tem poderes de cura. Ou seja, seu possuidor se torna imortal, mas todos aqueles que o circundam sofrem tragédias e infortúnios. Então, é uma pedra amaldiçoada que é muito protegida pelo museu, em um lugar super, ultra, mega, power seguro. Agora, o Werner, ele vive num orfanato a uma cidade que fica a 500 quilômetros a nordeste de Paris, na Alemanha. São anos de muita privação. Ele vive com a irmã mais nova, Jutta, e outras crianças. É uma região de minas. Então, todos os que crescem ali vão trabalhar nessas minas. Inclusive, os pais do Werner e da Jutta morreram nessas minas, né? E aí, todas as crianças que crescem naquele orfanato não têm outro destino que não as minas. Todos os dias, de segunda a sábado, ele acorda pela manhã, ela arruma seus sapatos, quando dá tempo amarra os próprios cadarços, e eles tomam um café com a quantidade de açúcar que ela quiser. Estou falando de Daniel Leblanc e Marie-Laure. Ela o acompanha até o museu e lá permanece com ele o dia todo. É o trabalho dele e ela tem que acompanhá-lo, né? Ela fica lá com ele. Werner agora tem 8 anos de idade e está explorando uma pilha de lixos com a irmã mais nova, Jutta. Eles encontram o que parece ser um rádio velho, quebrado. O Werner fica encantado com aquilo, a Jutta nem tanto, mas o acompanha. Ele desemaranha os fios e mexe daqui, mexe dali. Com algumas semanas ele consegue consertar o rádio. E aí ele e a Jutta começam a ouvir, né, transmissões até tarde da noite. E essas transmissões, em particular, tem uma transmissão de um velho cientista francês dando aulas de física, mecânica, ciências de forma geral, né? E eles entendem francês porque eles vivem numa região próxima da fronteira com a França. Eles são crianças alemãs, mas vivem numa região próxima de fronteira. Então eles conhecem o dialeto ali, um pouco do idioma francês e compreendem tudo que é passado naquelas transmissões. No seu 9º aniversário, Marie-Laure ganha 2 presentes. O primeiro é uma caixa de madeira. Ela toca na caixa e parece que é uma caixa hermeticamente fechada, com todas as laterais iguais. Mas, de repente, ela aperta uma das laterais e descobre que tem uma mola. Aí ela gira, tal, mexe ali e consegue abrir a caixa. É um quebra-cabeça. Dentro dessa caixa tem um cubo de chocolate. Ah, fácil demais, diz o pai dela. Ele sempre faz esse tipo de coisa. Ele dá esses presentes para ela, para que ela se desenvolva, né, enquanto uma criança cega que possa explorar tatilmente as coisas. Como ele é especialista em chaves, fechaduras, portas, etc., ele constrói quebra-cabeças de madeira para que ela se desenvolva e vá explorando as coisas, né? E o segundo presente é um livro em braille, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que ela imediatamente começa a ler, a devorar. Enquanto isso, o Werner fica acordado até tarde estudando um livro antes que os nazistas consigam confiscá-lo, né? É um livro de ciências, onde ele tem informações sobre física, tecnologia e tal. Isso somado com as informações que ele tem das transmissões,
ele vai se desenvolvendo na tecnologia e começa a criar coisas. Não só consertar rádio, mas ele cria um sistema de roldanas para secar a roupa do orfanato das crianças, cria um alarme a pilha para que a Frau Helena seja avisada, né, quando os meninos mais pequenos saem para a rua. E por conta disso ele acaba se tornando notável ali naquela vizinhança. Agora estamos em novembro de 1939. A Marie-Laure está lendo 20.000 Léguas Submarinas, enquanto algumas crianças chegam. Ela está no jardim, né, lendo um segundo livro em braille que o pai apresenteia. E aí essas crianças chegam. A gente já está em 1939, né? Então a guerra já começou. E aí essas crianças começam a praticar bullying com ela, porque ela é uma criança cega e ela tá ali sozinha e vulnerável. E os meninos começam a falar: ah, eu acho que eles vão preferir primeiro as cegas, depois só as aleijadas. E eles vão obrigar as meninas a fazer umas coisas meio indecentes, sabe? E a Marie vai ficando muito nervosa com aquilo e inquieta, e aí uma voz adulta chama, os meninos vão embora. E o pai da Marie informa ela que ele recebeu uma missão do museu e que eles vão ter que partir para uma viagem às pressas. Então eles juntam poucas coisas em umas mochilas e saem. Enquanto isso, no orfanato, um cabo do exército chega à procura de Werner, né? Porque sabe que ele conserta rádios. E ele pede: Werner, traz suas ferramentas que eu tenho um rádio que você precisa consertar. E aí o Werner consegue consertar esse rádio e deixa todos estupefatos e tudo mais. E o cabo, ele fala: olha, tem uma escola para crianças como você, para crianças inteligentes, né? E essa escola, ela fica um pouco distante daqui, mas você pode tentar estudar lá. E aí o Werner, ele vê nisso, né, uma oportunidade de sair das minas, né? Daquele destino cruel de quando crescer e trabalhar nas minas. Então ele tenta, de certa forma, uma vaga nessa escola. Marie e o pai seguem fugindo, primeiro de trem, depois de ônibus, depois a pé, até que eles chegam num local à noite onde conseguem se abrigar. E o pai tira da caixa de ferramentas uma bolsinha. Ele sempre anda com a caixa de ferramentas, porque ele é especialista em chaves, fechaduras e portas e tudo mais, né? E aí ele anda com essa caixa de ferramentas e ele tira dessa caixa uma bolsinha de onde ele tira uma pedra, que mesmo na escuridão da noite brilha muito intensamente sobre a palma da mão dele. E ele tem algumas sensações quando está com a pedra na mão. Lembrando, né, que antes de partir, ele construiu uma maquete do bairro onde eles moravam em Paris, para que a Marie conhecesse o bairro, soubesse os trajetos. Eles moravam perto do museu, então ela dominava o caminho, né, de casa até o museu por meio dessa maquete que ele construiu, né? Ele, especialista em madeira, porta, chave e tudo mais, e por isso ele sempre anda com essa caixa de ferramentas. Agora a gente vai para agosto de 1944, voltando para aqueles momentos que antecedem o encontro do Werner e da Marie. Ela está muito nervosa na casa, porque o tio-avô Etienne ainda não voltou. Ela segura com uma mão a pedra, com a outra mão a casinha, e se esgueira para debaixo da cama. No porão do Hotel das Abelhas, do que ele se lembra? Uma explosão, barulho, tudo escuro, né? Ele está num ambiente hostil, ele ficou preso, né? O Werner ficou preso no porão por conta da explosão. Ele está com o Volkheimer e outro agente nazista que faz parte da equipe da qual ele participa. A Marie continua embaixo da cama, mas ela percebe que ficou ali por tempo demais. Então ela coloca a pedra de volta dentro da casinha, fecha a casinha montando o quebra-cabeça e decide sair dali,
procura seus sapatos e começa a explorar a casa. E enquanto isso, no porão, uma luz surge. Uma luz que o Werner sabe que não é produto da sua imaginação. Ele zigue-zagueia pelos escombros, vê 2 armários de metal tortos e amassados, como se uma mão gigantesca tivesse aparecido e dobrado cada um no meio, painéis, dúzias de potes cheios de pregos e parafusos, enfim, uma bagunça. E no meio daquela bagunça, o Werner vai tentar consertar um rádio que ele tem ali para tentar sintonizar uma transmissão que a gente vai ver depois para quê e que transmissão é essa. Voltamos agora para 1940. O Werner vai então fazer um exame para ver se ele é admitido nessa escola nazista, né? E quando ele chega lá, ele percebe que é um exame muito difícil. Das 110 perguntas sobre a linhagem, ele consegue responder só 16, porque ele não sabe muita coisa sobre os pais dele, né? Eles morreram, ele era muito pequeno. E quando ele volta, né, pro orfanato, as crianças querem saber como é que foi e tudo mais, e ele ainda não sabe. Assim que o chaveiro diz seu nome, Daniel Leblanc, Madame Manek o reconhece. Ela é a governanta da casa do tio-avô Etienne, para onde o Daniel Leblanc e a Marie-Laure Leblanc fogem. Quando eles chegam lá, ela o reconhece, né, porque o viu criança, mas nunca mais o viu. E aí ela os acolhe, né, com todo o calor humano, dá alimentação, porque eles estão viajando, né, há vários dias, caminhando e tudo mais. E aí eles vão descansar, vão dormir, mas nesse momento a Marie ainda não conhece o tio-avô Etienne. Ele vive isolado, há muitos anos ele não sai de casa, e a Marie não sabe por quê. Quando volta para o orfanato, né, como eu disse, as crianças querem saber como é que foi o exame. E o Werner não sabe. Ele fala, olha, gente, foi muito difícil. Só 2 da minha idade é que vão passar. Talvez 3 no máximo. Eu não sei. Eu acho que eu não vou conseguir. E aí, quando ele consertou o rádio do cabo do exército, ele ganhou um dinheiro e com esse dinheiro ele comprou um rádio. A Jutta não se interessa muito por isso. E ela fica também um pouco apreensiva por saber da possibilidade dele ir embora. Ele interpreta isso como a irmã mais nova que não quer se separar do irmão mais velho. Mas eles percebem depois, né, que não é só isso. Por 3 dias, a Marie não encontra com o tio-avô. Só no 4º dia é que ele tem uma ideia brilhante. Faz um caminho com pedrinhas de búzios até o quarto dele. Ela vai seguindo esse caminho e quando ela chega na porta do quarto, ele a pede para entrar. E aí é interessante, né, ressaltar que ele também foi tão criativo quanto o pai da Marie-Laure, que queria que ela explorasse, né, as coisas. E o tio-avô Etienne, que no caso é tio do pai dela, faz a mesma coisa, né? Ele constrói esse caminho e quando ela chega na porta do quarto dele, ele pede para que ela entre e ela entra e se depara com muita coisa, muita parafernália e tal, e ela pergunta, quantos rádios o senhor tem, tio? Aí ele fala, eu vou te mostrar todos. São 11 rádios no total. Esses rádios todos vão ser confiscados pelos nazistas num determinado momento. O Werner é aprovado nos exames e vai para a escola nazista. E quando ele chega lá, ele percebe que tem muitas regras, muita rigidez. Uniforme para isso, uniforme para aquilo. Conhece Frederick, que também é novato, né? O pai dele é assistente de um embaixador. Quando o Frederick fala, a atenção do Werner se lança para o alto, porque o Frederick está sempre olhando para o alto, ele gosta de passarinhos, ele sabe tudo sobre pássaros, e ele e o Werner acabam se tornando melhores amigos. Agora nós temos, pela primeira vez, a narração sob o ponto de vista do sargento Mor Reinhold von Rampe. Ele é um sargento de 41 anos, que ainda pode ser promovido no exército, e ele é especialista em
diamantes. Ele consegue perceber se uma pedra é falsa só de bater o olho. Isso é muito importante na nossa história. Marie pergunta para o pai se pode sair de casa e ele responde que não. Talvez dentro em breve, mas por enquanto não pode. Ele fica até tarde construindo a maquete da cidade de Saint-Malo. E ela fica muito impertigada com aquilo, porque em Paris ele construiu a maquete do bairro onde eles moravam apenas. Ela só precisava saber o trajeto da casa dela até o museu. Agora em Saint-Malo ele está construindo a maquete da cidade inteira. Por quê? Por que ela tem que conhecer a cidade toda? Quanto tempo eles vão ficar ali? Ela fica curiosa. Ela ainda não sabe, né, muitos detalhes sobre a guerra. Mas o pai dela faz o que pode para prepará-la para que ela possa se defender sozinha. Isso é uma coisa muito legal, muito interessante, né? Porque nós estamos acostumados a vivenciar, né, famílias super protetoras, né, no caso de pessoas com deficiência, notadamente a deficiência visual. E não é o que acontece com a Marie-Laure nesse livro. Ela é preparada o tempo todo para se defender, não só pelo pai, mas por outras pessoas, como nós vamos ver adiante. O Werner é chamado ao escritório do professor de ciências tecnológicas, onde ele vai aprender algumas coisas em particular, né, e desenvolver algumas técnicas. E lá ele conhece o Volkamer, um menino mais velho, que tem ele é um mito, na verdade, né? Dizem que ele atravessou o rio a nado, levando 3 alunos nas costas, que ele levantou a parte de trás do carro do diretor para colocar o macaco para trocar os pneus, que ele quebrou a traqueia de um comunista, que ele arrancou os olhos de um cachorro só para se acostumar com o sofrimento alheio. Então é aquele estereótipo do nazista mau, corpulento, todo, enfim, mal mesmo, né? O sargento Von Rampé acorda cedo. Ele se dirige ao Museu Nacional de Paris, ao Museu de História Natural de Paris, e pede ao diretor que ele quer ver o tesouro mais precioso daquele museu. O diretor se faz de desentendido e fica um tempo tentando enrolar o sargento, que é um oficial da Gestapo. Mas o sargento não desiste e fica o dia todo e diz: olha, eu tenho todo o tempo do mundo. E aí o diretor chama o assistente e fica naquela lenga-lenga e tudo mais, até que no final do dia o sargento consegue vencer o diretor pelo cansaço e o diretor diz: olha, o diamante não está aqui. Aí o sargento diz: eu sei que não está aqui, mas eu quero conhecer o lugar onde vocês o guardavam, o lugar que vocês o consideram mais seguro para guardar um material dessa importância, né? E aí finalmente o diretor do museu leva o sargento para conhecer o local. E aí lá tem uma pedra. Só que quando o sargento Von Rampé bate o olho na pedra, ele já percebe que se trata de uma das falsificações. Até então ele não sabe, né, que tem pedras falsas, mas ele percebe que aquele não é o diamante verdadeiro, que é uma pedra falsa. Fale daquele quarto lá em cima, pede a Marie-Laure ao tio avô Etienne. Ele fala: é o quarto do seu avô, o pai do Daniel Leblanc. Ele morreu na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Os dois lutaram juntos, né? Os dois irmãos, o Etienne e o pai do Daniel Leblanc, lutaram juntos na guerra, e o pai do Daniel morreu na guerra, e o Etienne ficou traumatizado com aquilo. Por isso ele vive isolado e não sai de casa há mais de 20 anos, né? E só então a Marie descobre. Aí quando ela pede para ele falar do quarto lá em cima, ele a leva lá e fala: olha, eu vou te mostrar as coisas dele e tudo mais, né? E eles entram no quarto, começam a explorar. Ela percebe que tem um guarda-roupa muito grande, e ao lado do guarda-roupa tem uma portinhola que o tio avô Etienne abre. Ela entra, tem uma escada em caracol de 7 degraus que vai dar no sótão da casa.
E aí naquele sótão, o tio avô mostra para ela um monte de parafernália e um transmissor de rádio que não foi confiscado pelos nazistas. Como esse transmissor estava escondido no sótão, os nazistas, quando vieram buscar os rádios, não se deram conta da presença dele, né? E aí o Etienne mostra para Marie como operar aquele equipamento, aquela parafernália toda. Existe uma manivela que, quando ela é girada, a antena ela sobe, a antena ela fica dentro da chaminé, e aí ela sobe e se arma lá em cima da chaminé, como se fosse um T, né? E aí eles ligam o aparelho e começam a transmitir. Mas essas transmissões não podem acontecer de maneira muito demorada, tem que ser muito rápido, porque senão podem ser detectados pelos nazistas, né? Então ele só mostra para ela ali rapidamente, coloca uma música de piano e tal, e ele sai. Finalmente, o Daniel Leblanc conclui a construção da cidade de Saint-Malo. Não está perfeita, ainda falta pintar, tem umas lascas de madeira, mas é tudo que ele consegue fazer, né? E aí ela é informada, né, de que ele recebe um telegrama dizendo que precisa fazer uma viagem. E ela fica apavorada com isso, porque a guerra está em pleno vapor. E ela pergunta quanto tempo, né, o senhor vai demorar? Ele fala, eu vou ficar uma semana, 10 dias no máximo. Só que ele é preso quando chega em Paris. Primeiro ele é interrogado por soldados franceses, depois por soldados alemães, né? Agora de volta em agosto de 1944. O Bernd, que é um dos agentes que está ali com o Werner e o Volkheimer no porão do Hotel das Abelhas, percebe que não há nada a ser feito quanto àquele rádio, né? O rádio ele foi destruído, né? Como tudo que está ali naquele porão, e eles percebem que estão presos ali e tentam fazer o que podem para sobreviver. A Marie-Laure acorda no dia seguinte e o tio avô ainda não voltou. A casinha com a pedra dentro está no bolso do seu vestido. Ela fica curiosa para saber o que pode ter acontecido, né? Ela encosta o ouvido no alçapão e não ouve nada de sirene. Talvez a casa tenha queimado até desabar enquanto ela dormia. Ou então ela dormiu durante as últimas horas da guerra e a cidade foi liberada. Pode haver pessoas nas ruas, voluntários, policiais, bombeiros, talvez americanos. Ela deveria passar pelo alçapão e caminhar até a porta da frente e sair na rua. Mas ela sente que isso pode não ser uma boa ideia, porque os alemães podem estar lá, entrando de casa em casa, atirando em quem aparecesse. Ela vai esperar. Em algum momento, o Etienne vai encontrar, lutando com todas as suas forças para alcançá-la. Agora estamos em 1941. No dormitório, o Frederick divide a beliche com o Werner. Ele apanhou muito, porque ele foi tido como o menino mais fraco da escola. E, como a gente sabe, né, o nazismo é muito cruel. Então, os mais fracos são os que mais sofrem. Mas, em nenhum momento, ele culpa o Werner por ele não ter feito nada. Apesar de ser o seu melhor amigo, ele permanece com a mesma amizade com o Werner e chama o Werner para ir para Berlim, porque eles têm 2 semanas de férias, e aí o Werner pode ir a Berlim conhecer a casa dele, a mãe, a família, né, o mundo do Frederick. E aí o Werner vai com ele a Berlim e faz esse passeio, né? E lá ele mostra um livro de pássaros, que ele é encantado por pássaros. Ele conta tudo que ele sabe sobre pássaros pro Werner, e eles passam alguns dias em paz ali. Na 20ª manhã, sem ouvir a voz do pai, a Marie-Laure não quer se levantar da cama. Chega um telegrama do museu, atendendo aos vários apelos do tio-avô Etienne. Esse telegrama informa que o Daniel Leblanc nunca chegou ao museu. E aí ficam todos curiosos, né?
ele, a Madame Manec, a própria Marie, pensando: o que terá acontecido? Por que ele não chegou ao museu? Se ele saiu para ir ao museu? Pode-se pensar que o sargento Von Rampe ficaria decepcionado por encontrar aquela pedra falsa. Mas não. Ele sabe que se o museu tem uma pedra falsa, é porque tinha a pedra verdadeira em algum momento. E aí, ele começa a investigar, né? E como ele é um agente da Gestapo, ele tem acesso a muitas informações. E rapidamente ele chega ao lapidador que forjou aquela pedra falsa. E aí o lapidador informa a ele que forjou 3 pedras falsificadas, né? Então ele sabe que existe, além da verdadeira, mais 3 pedras falsas. O pai de Marie começa a enviar cartas da prisão para ela, dizendo que tá tudo bem, que ele tá numa prisão agora na Alemanha, mas que a alimentação é muito boa, que eles são muito bem tratados e tudo mais, né? E nada disso é verdade, mas como ele ainda está no início, né, da prisão, ele quer que a filha receba as melhores informações para que ela não se preocupe e tudo mais, porque ele acha que ele vai voltar, né? E ele foi preso porque ele foi delatado, né? Na guerra, todo mundo que delatava alguém ganhava alguma coisa, né? Ganhava mais cartões de racionamento e tudo mais. E havia um vizinho ali deles, né, em Saint-Malo ainda, que era um perfumista, que percebe o Daniel Leblanc observando a cidade com muita cautela, com muito cuidado, tirando medidas e tal. E ele pensa que se trata de um plano secreto e que o Daniel Leblanc está trabalhando para o inimigo, e vai lá e delata o Daniel Leblanc. E quando o Daniel Leblanc é interrogado, ele fala: gente, eu só estava construindo a maquete para minha filha, que é cega, e eu queria que ela conhecesse a cidade. Por isso eu estava tirando as medidas e fazendo. Mas os soldados nazistas não acreditam nele e o mantêm preso. Apesar das objeções do Etienne, Marie e a Madame Manec caminham todos os dias até a praia. É uma cidade muralhada, então elas não têm acesso ao mar. Mas a Marie, ela tem um interesse muito grande por corujas, por caramujos, melhor dizendo. Por caramujos. Mas ela não consegue tocar nenhum ainda. Eles não podem sair de casa porque eles estão em uma guerra, né? Por isso o tio-avô Etienne não quer que elas saiam de casa. E ele também não sai de casa. Mas mesmo assim elas vão. No 5º dia, a Marie fala para Madame Manec que já consegue chegar lá sozinha, que já aprendeu o caminho e tudo mais, né? E na cozinha da casa deles há uma reunião de algumas pessoas, alguns amigos da Madame Manec. Alguém fala: você, Madame Guibault, o seu filho, conserta os sapatos deles. Você, Madame Hebrard, sua filha seleciona as correspondências deles. E você, Madame Rouel, a sua padaria fornece grande parte do pão que eles consomem. O ar fica pesado. Marie-Laure tem a impressão de que estão observando alguém deslizar sobre o gelo fino ou espalmar a mão sobre uma chama. O que você quer dizer? Que devemos fazer alguma coisa. Mas o quê? Colocar bombas sobre os sapatos deles? Defecar na massa do pão? Nada tão ousado assim. Mas poderíamos fazer coisas menores. Como o quê? Bom, primeiro eu preciso saber se vocês querem fazer isso. Segue esse diálogo, né? Lá na cozinha da casa, onde a Madame Manec trouxe esses amigos. E 9 mentes vagarosamente se remoendo. A Marie pensa no pai, preso. Por que motivo? Ela sofre. 2 mulheres se retiram. Outras 2 puxam as blusas e arrastam as cadeiras, como se a temperatura tivesse aumentado. 6 pessoas permanecem. Marie fica imaginando quem irá ceder, quem vai espalhar boatos. Seria esperar muito que o lapidador dissesse alguns nomes para o sargento. Ele não sabe.
Apenas sabe que lapidou 3 pedras falsas. E essas pedras foram forjadas de acordo com um molde e não com a pedra verdadeira. O lapidador não teve acesso então à pedra verdadeira. Mas pelo menos o sargento Von Rampé tem um número: 3. São 3 pedras falsas, além da verdadeira. É verão e o Hubert Bazin, que é um desses amigos da Madame Manec que estava nessa reunião, ele leva as duas para um lugar diferente. Eles passam por uns becos, uma rua estreita, e chegam num lugar onde eles descem um declive, e o Hubert ele abre um portãozinho com uma chave, e ali a Marie entra, né, e sente que o pé tocou a areia do mar. E ela fica maravilhada com aquilo. E ele fala: nós estamos embaixo da muralha, 20 metros de granito acima das nossas cabeças. E ali finalmente ela consegue tocar alguns caramujos, né? E aí quando eles saem, a Madame Manec vai um pouco à frente e o Hubert fala: você consegue chegar aqui sozinha? Ela fala: eu acho que sim. E aí ele põe a chave nas mãos dela e fecha, sem que ninguém mais perceba. Werner agora tem 15 anos. O Frederick foi embora. Outro rapaz ocupa o lugar dele na beliche. O Frederick, ele sofreu muito, ele continuou apanhando, e ele chegou num ponto onde o estado de saúde dele se deteriorou. Ele ficou muito mal, nada aconteceu, ninguém foi punido, simplesmente a mãe dele veio com um carro e o levou embora. E o Volkheimer foi embora, né, também. Há boatos de que ele cortou os dedos de russos mortos para fumá-los como cachimbo, que ele se tornou um sargento em um pelotão para a última aldeia a caminho de Moscou, enfim. Os mitos em torno do Volkheimer continuam, né? Mais um desses amigos da Madame Manec começa a falar de forma suave. A Marie, ela só capta alguns trechos. Procure letras, emblemas como WH, WH para Exército, WL para Força Aérea, WM para Marinha, e a senhora pode anotar cada navio que sai ou entra do porto. Essa informação é de extrema importância. Madame Manec fica quieta. Se há algo que Marie não consegue captar, é se há alguma mímica acontecendo. Bilhetes passados, estratagemas, ela não consegue saber, né? E logo, Madame Manec e ela estão de volta à cozinha da casa da Rue Valboré, que é onde elas moram. Lembrando, né, que a gente está vendo sob o ponto de vista da Marie. Então, as coisas visuais que acontecem, a gente não tem acesso a essas informações. O que você quer que eu faça? Pergunta o Etienne. Eu só quero que você desencave aquela coisa velha do sótão, diz a Madame Manec. Ela sabe do transmissor de rádio. O Etienne, ele se faz de desentendido, ele não quer participar do plano. Aí ela fala: você só tem que ler alguns números. Alguém, talvez o Hubert Bazin, vai levar esses números para Madame Rouel, que é a dona da padaria. Ela vai assar o pão com o papel dentro. Você só tem que pegar esse pão, ler os papéis, os números na transmissão, né? Transmitir esses números e depois queimar esses papéis. Ele pergunta: você confia em Hubert Bazin? Você está assando pão com códigos secretos? Ele não quer acreditar nisso. E ele está relutante, ele não quer participar daquele plano. O Werner é convocado ao escritório do comandante e lá ele descobre que houve um equívoco. Aliás, dizem para ele, né? Olha, houve um equívoco aqui, você não tem 16 anos, você tem 18. Por isso você já pode ir para frente de batalha. Claro que isso não é verdade, é uma estratégia para que ele vá para a guerra
mesmo, porque os nazistas estão mandando todo mundo que eles podem para a guerra, né? E aí ele é enviado para uma divisão especial de tecnologia, onde ele vai desenvolver, né, um sistema de rastreio de transmissões para poder rastrear as transmissões inimigas. Ele aprimora isso com o professor de ciências tecnológicas, e aí quando o professor percebe que ele já está pronto, faz essa tramóia aí da idade, né, de dizer que ele tem 2 anos a mais, e o manda para frente especial. Toda a minha vida, Marie-Laure, eu fui responsável por carregar as chaves. Agora, quando eu ponho a mão nos meus bolsos, não tem chave nenhuma. É mais uma carta do pai que chega da prisão. Ele já está um pouco mais sofrido, né? Resignado, dizendo que está sofrendo, que eles não deixam eles ficarem com os pacotes que chegam, que ela recebeu um presente de aniversário. Ele queria que fosse melhor, mas foi o que ele pôde deixar. E ele fala: o presente está na casa, dentro da casa. Eu sei que você vai fazer a coisa certa. É a última coisa que ele diz a ela. E isso é uma coisa muito importante, que vai fazer todo o sentido depois, próximo do final da nossa história. O Werner, então, gasta todo o dinheiro que tem numa passagem para Berlim. Ele quer saber o que aconteceu com o Frederick. E quando ele chega lá, ele encontra o Frederick sem lucidez nenhuma, né? Com um abalo mental muito forte, já de forma irreversível. E ele não consegue ver aquilo, ele fica muito tocado, e aí ele começa a perceber, né, o quanto o nazismo é mau e pode punir e maltratar os seus próprios soldados, né? E por isso a sinopse fala, né, de que ele vai percebendo os custos humanos do seu trabalho. Eu acho que é aí que ele começa a perceber esses custos humanos. Agora a gente volta para agosto de 1944, aqueles momentos que antecedem o encontro dos dois. A Marie percebe que alguém entra na casa. Ela ainda está lá, sozinha, nervosa, esperando pelo tio-avô Etienne, e percebe que alguém entra na casa. Pela respiração, não é o Etienne. Pelo modo de pisar, ela sabe que não é ele. E aí ela fica com mais medo ainda. Ela se lembra das orientações que ele passou, né, contra possíveis saqueadores e tudo mais, e ela tenta se esconder. Quem entra na casa é o sargento Mor von Rampe. Ele está mancando pelos cômodos, ele está muito doente já, ele está, né, assim, caminhando há muito tempo e tudo mais, sofrendo também com as consequências da guerra. Ele vai mancando e explorando a casa e finalmente ele encontra o quarto da Marie-Laure. E nos pés da cama, o que ele vem procurando? Uma maquete da cidade em madeira. A cidade está quase perfeita, né? Um presente para ela, no quarto da filha. Para ela, claro. O von Rampe, então, ele sente um triunfo nas mãos. Finalmente, ele acha que encontrou a pedra, né? No porão do Hotel das Abelhas, o Werner continua tentando consertar o rádio, apesar de dizerem para ele que não é mais possível. Eles têm uma bateria que vai durar pouco tempo, mas ele continua tentando e eles continuam tentando sobreviver ali. Eles já estão há alguns dias presos ali, né? E o único jeito deles saírem dali é explodindo uma granada. Mas ninguém tem coragem de fazer isso, porque pode ser uma ação suicida, né? Pode ser que aquela granada exploda e mate todo mundo. Mas é a única forma que eles têm de sair debaixo daqueles escombros. Agora voltamos para agosto de 1942. O Etienne pega a mão da Marie e ela sabe o que ele vai dizer. Finalmente ele aceitou participar do plano. Ele está feliz que a Madame Manek tenha confiado a ele esse plano. Só que a Madame Manek adoeceu e morreu. Não pôde, não deu tempo dela participar do plano.
mas finalmente o Etienne percebe que ele precisa fazer alguma coisa. Só que ele está isolado, há mais de 20 anos sem sair de casa. Ele não tem coragem de sair de casa. E a única forma de buscar esses pães à padaria é que a Marie-Laure vá buscar esses pães. E aí ele fala para ela: você tem certeza que sabe o caminho? Ela fala: tenho. E ele fala: e aí, como é que vai ser? Aí ela fala para ele todo o protocolo, né, que a Madame Manec a instruiu. Eu vou chegar lá, vou pedir os pães, ela vai perguntar pelo senhor, eu vou dizer que o senhor está bem, é o sinal que ela precisa para saber que o senhor aceitou participar do plano. Ela vai me dar o pão com os papéis dentro, o senhor, a gente chega aqui, eu chego com os pães, o senhor transmite, etc. Aí ele fica muito preocupado, apreensivo, porque afinal de contas ela tem que ir sozinha. Ele fala: você sabe mesmo o caminho? Sei, eu já fui 300 vezes. E você vai só até a padaria, não vai para outro lugar. Ela fala: não vou para outro lugar, eu vou só até a padaria. Ela volta, ele corta o pão e o papel tá lá dentro mesmo. E ela pergunta: o que está escrito aí? Ele fala: são só números. Os 3 primeiros devem ser a frequência, né, que eu devo transmitir. Os outros devem ser o horário, 2300, deve ser a hora que eu devo transmitir. E os outros números, eu acho que eu devo falar na transmissão. Aí ela fala: vamos transmitir agora? Ele fala: não, vamos transmitir à noite. Porque se eles abrirem a antena, todo mundo vai ver, né? Então, à noite só que ele pode girar a manivela às 23 horas, para que a antena saia da chaminé e forme aquele T, e aí eles começam a transmitir. E por vários dias eles vivem essa rotina. A Marie vai até a padaria com a bengala, né, pega os pães, tira os papéis de lá de dentro, ele à noite entra naquelas frequências, transmite os números, que são informações, né, para que os aliados possam chegar à Normandia. E aí ele coloca uma música de piano e tal, mas essa transmissão tem que ser rápida para não ser rastreada. Em janeiro de 1943, o Werner começa a descobrir algumas transmissões ilegais, né? Ele explode o primeiro local com uma granada. Depois ele encontra uma outra transmissão, uma outra, e cada descoberta parece uma variação da anterior, né? Então eles vão descobrindo, eles vão rastreando, graças a essa técnica que o Werner desenvolve, eles vão rastreando, né, as transmissões do inimigo e vão eliminando os inimigos que estão transmitindo. Dentre essas eliminações, eles matam, sem querer, uma menina vienense, uma menina que estava trancada no armário com medo. Ela não estava fazendo transmissão nenhuma, mas como ela estava trancada no armário, eles acham que ela estava escondendo alguma coisa. Eles matam ela, só que ela não tem culpa nenhuma, ela é inocente. E aquilo fica na cabeça do Werner, ele tem pesadelos com isso à noite. Agora, o sargento von Rampé está numa casa ao norte de Paris, onde ele acha que o chefe da segurança levou a pedra. Ele chega lá, não tem muita dificuldade para explodir o cofre, e quando ele encontra a pedra, é mais uma pedra falsa. Então ele já encontrou as 3 pedras falsas. A que estava com o jovem geólogo, a que estava com o chefe da segurança, a que tinha ficado no museu, e agora ele sabe que a sorte está a seu favor, porque a última pedra que ele precisa encontrar é a verdadeira. Então, lembrando, né, que se trata de um romance histórico, então tem fatos reais aqui. Em 9 de agosto de 1944, um morteiro americano atinge o Forte Nacional,
onde eram mantidos 380 franceses contra a própria vontade. 9 deles acabam morrendo. As perguntas dão voltas e voltas na cabeça de Marie-Laure. O que será que aconteceu? Quem que tá aqui na casa, né? Invadiu a casa e tá explorando e tudo mais. E aí ela vai pro sótão. Ela entra no quarto do avô, abre a portinhola, fecha, sobe a escada, vai pro sótão e começa a mexer naquela parafernália toda das transmissões, né? Do transmissor de rádio que eles têm ali. O Werner tá no porão ainda, tentando consertar o rádio. Finalmente ele consegue consertar o rádio. Com aquele pouco de bateria que ainda resta, ele consegue ouvir só a estática. Aquele chiado. Ele fica tentando sintonizar, mas não capta frequência nenhuma. Enquanto isso, o Von Rampé tá na casa, né? Ele explora a maquete e percebe que tá faltando a casinha onde eles estão, porque é a maquete de Saint-Malo, da cidade onde eles estão. Tá faltando justamente a casa onde ele está com a Marie-Laure. E aí ele pensa, mas terá acontecido a essa casinha? Não estava com o Etienne, porque quando ele foi preso no Forte Nacional, ele foi meticulosamente revistado e não estava. Deve estar com a menina que fugiu. Ele acha que a Marie-Laure fugiu, porque ele vinha explorando, investigando a casa há alguns dias, né? Ele sabia que tinha uma menina e tal, mas ele acha que ela fugiu, porque como ela vai para o sótão e ele não consegue encontrá-la, ele acha que a casa está vazia e que ela fugiu e talvez tenha levado a pedra com ela. O aparelho está à espera na mesa empurrada contra a chaminé. A Marie-Laure gira a manivela, a antena se arma lá em cima, né, no formato de um T, e ela finalmente começa a transmitir. Ela coloca sobre o colo o livro 20.000 Léguas Submarinas e começa a fazer a leitura desse livro. Na transmissão, ela começa a transmitir lendo. E o Werner, que está no porão do hotel, finalmente conseguiu sintonizar, conseguiu consertar o rádio ouvindo a estática. Ele consegue ouvir a voz dela na transmissão. E ela pensa, né? Se tiver um corpo de bombeiros, se ainda restar alguém lá, se ainda alguém da resistência, ou mesmo americanos, ela começa a falar, né, na transmissão, com a esperança de que alguém vai ouvir. E o Werner tá lá no porão e consegue sintonizar a voz dela. Quando fala, sua voz traz um tom de emergência. Ele está aqui, logo abaixo. O Werner ouve aquilo e se dá conta de que a menina está em perigo. Agora, um pouco antes, em maio de 1944, o Werner ouviu a voz que todo mundo estava tentando escutar. E o que ele fez? Mentiu. Cometeu uma traição. Quantos homens podem estar em perigo por causa disso? Mas quando ele se recorda de ouvir aquela voz, aquela música fluindo para sua cabeça, ele treme de alegria. É a voz daquele cientista que ele escutava com a Yuta quando eles eram crianças. Ele ouve essa voz na transmissão em maio de 44. Por isso ele não fala. Ele guarda para si e resolve investigar por conta própria. Ele vai caminhando, né? Ele sabe que ele pode ser pego, que ele pode ser punido, mas ele caminha, ele sai do hotel, vai caminhando e percebe, né? Finalmente ele acha a antena saindo da chaminé. E à medida em que ele espera no dia seguinte, na frente da casa, ensaiando o que vai dizer,
Ao invés de sair dali um velho cientista, sai uma menina. Uma garota magra, bonita, de cabelos arruivados, com o rosto cheio de sardas. Ela se dirige para a esquerda, vindo exatamente ao encontro dele, e o coração dele se contrai. A rua é estreita e ela vai saber que ele está encarando. Mas aí ele percebe a bengala e o óculos com a lente opaca, né? E se dá conta de que a menina é cega. Então ele deixa ela passar por ele e ele resolve segui-la, né? E protegê-la. Afinal de contas, ela pode ser filha do cientista, neta. Que mal ela pode fazer? Ele precisa protegê-la, ele sente que ele precisa protegê-la. Porque aquelas transmissões antigas trazem nele recordações que o tornam mais humano, né? Ele não é aquele soldado nazista de coração mau, ele é humano e ele nesse momento se desperta para isso e começa a proteger a Marie. Ela lembra a menina vienense morta que eles mataram, né, por acidente, pensando que ela estava escondendo alguma coisa. A Marie volta para casa, sobe as escadas, explora a maquete, começa a verificar a cidade em miniatura, 865 prédios, os dedos encontram a casa, né, onde ela está, deslizam pela fachada da porta da frente. A casa nunca fez barulho quando ela sacudia, mas ela não demora muito tempo para resolver o quebra-cabeça. Finalmente, ela torce a chaminé 90 graus, abre uma quarta porta, uma quinta, uma sexta, até atingir a 13ª porta. E dentro dessa porta, ela encontra a pedra. Um diamante com formato de lágrima cai na palma da mão dela. Etienne se sente finalmente bem quando sai para o lado de fora. Ele está feliz pela Madame Manek ter confiado a ele essa tarefa, né? Ele já transmitiu informações muito importantes. Ele sabe que ele está fazendo alguma coisa contra os nazistas. E a Marie desperta com grandes abalos de armas sendo disparadas. Ela atravessa o corredor, encontra o guarda-roupa, a escada, bate na parede, valsa, nada, desce até o 5º andar, nada de Etienne, a cama dele está vazia, está fria, ou seja, ele não dormiu ali, então ele não voltou, né? E aí a gente volta naqueles momentos que antecedem o encontro do Werner com a Marie. E aí é que ela começa a se preocupar, né? Ele fala que vai sair apenas por 1 hora, mas não volta. Ela tenta conter o pânico. Ela verifica a linha de alerta, parte o pão, come, enche os 2 baldes de metal de água, sobe até o 3º andar, enche a banheira até a borda, porque eles estão sem água, né? Então, quando a água começa a correr, ela resolve aproveitar para acumular o máximo de água que pode. No porão, o Werner começa a ouvir a história que a Marie está lendo, né? E aí ele fala para o Volkheimer, eu encontrei a transmissão, encontrei semanas atrás, mas não tem nada lá, é só um velho cientista e uma menina. E agora ela está lendo uma história que parece fantástica, fabulosa. Finalmente, ele decide explodir a granada para sair debaixo daquele escombro, porque a menina está em perigo, né? Ela está falando na transmissão, ele está aqui, ele vai me matar e tudo mais. E o Werner, que sabe quem ela é, que já viu ela antes, né? Que ela é cega e tal, que ela pode ser filha, neta do cientista, etc. Percebe que ela está em perigo e aí é o que falta para ele tomar coragem e explodir aquela granada. Os agentes nazistas saem ali dos escombros, né? Cada um vai para um lado e o Werner corre para aquela casa, onde ele sabe que a Marie está fazendo as transmissões. Quando ele chega na casa, ele entra, né? E começa a subir as escadas, a explorar,
e ele tá com um rifle numa das mãos e tal, e uma voz diz atrás dele, ah! Ele se vira e surge cambaleando um oficial alemão, que é o sargento von Rampe, que tá na casa, né? E ali eles se reconhecem como membros de um mesmo time, digamos assim. Eles começam a conversar, né? Ele fala que viu o Werner na frente da padaria, o Werner fala que viu ele também, eles percebem que são do mesmo time e tal, e o sargento von Rampe acha que o Werner foi àquela casa em busca da pedra também. Só que quando ele vai atirar no Werner, para matar o Werner, porque ele quer a pedra, né? E ele está disposto a eliminar todos que estiverem no caminho dele. Do outro lado do saguão, ouve-se um estrépito abafado, algo quicando numa escada e atingindo o chão. O sargento se concentra no barulho, a pistola dele abaixa, e aí nesse momento o Werner rapidamente apanha o rifle e pensa: a vida toda você espera, agora quando finalmente acontece, você está pronto. E atira no sargento von Rampe e mata o sargento von Rampe. Ela ouve o tiro, né? A Marie ouve o tiro e põe o ouvido, né, de novo para tentar escutar o que está acontecendo e tal. E aí ela percebe que alguém começa a falar com ela. Ei, você está aí? Eu vim te ajudar, eu não vou te matar. Eu ouvi você pelo rádio, eu quero te ajudar. E aí ela se dá conta que tem alguém tentando realmente ajudar. Ele se esforça, né? É o Werner, ele se esforça para falar em francês com ela e tal. Aí ela desce pela escada, né, do sótão, abre o guarda-roupa, ele ajuda ela a sair de lá de dentro e tal. Eles começam a conversar e ele fala para ela que ouvia aquelas transmissões, né, do velho cientista. Ela fala, na verdade, era o meu avô, né? Eram gravações que o meu tio colocava para transmitir. Você ouvia? Você gostava? Ele, nossa, eu adorava. Eu ouvia com a minha irmã e a gente aprendeu muito com isso e tal. Eles começam a conversar, comem uma lata de ervilha e tudo mais. E aí ele fala para ela, né? Você é muito corajosa. E aí ela fala, olha, quando eu perdi a visão, me disseram que eu era corajosa. Quando meu pai foi embora, me disseram que eu era muito corajosa. Mas na verdade, eu só acordava e vivia a minha vida. Você não fez isso também? Ele fala, não. Durante os últimos anos, eu não vivi a minha própria vida. Mas hoje, finalmente, eu sinto que eu estou vivendo a minha vida. Por quê? Porque ele estava se comportando como um soldado nazista, né? Ele vivia a vida que mandavam ele viver. E quando ele decidiu proteger a Marie e ir até a casa e matar o sargento von Rampe e tudo mais, ele começou a tomar decisões por conta própria, ou seja, ele finalmente estava vivendo a própria vida. Aí ele fala para ela, olha, meio-dia vai ter um cessar-fogo e a gente vai poder deixar a cidade. Aí ela fala, você tem certeza? Ele fala, não tenho certeza de nada, mas a gente tem que tentar. Ele pega uma fronha branca, coloca na mão dela, né, e saem da casa. E aí ela fala, antes eu preciso fazer uma coisa. E aí ela leva ele naquele beco, onde tem aquele portãozinho por baixo da muralha. Aí ele fala, nós precisamos ir embora, né? O que você está fazendo? Vamos logo. Ela fala, não, eu preciso fazer uma coisa. Aí ela tira alguma coisa de dentro da casinha de madeira e joga no mar. Aí ela fala, eu tenho que saber se está no mar. Aí ele fala, sim, tá no mar. Aí ela fala, você tem certeza? Você viu? Tá no mar mesmo? Ele fala, sim, está no mar. Agora vamos embora. Vamos logo que a gente tem que sair daqui. E aí eles saem de lá, né? E num determinado momento eles se despedem. Ele fala para ela, não é bom que você seja vista comigo. Ela fala, eles vão atirar. Aí ele fala, não com essa bandeira branca, que é a fronha que ele deu para ela, né? Ele fala, levanta essa fronha, eles vão te ver com a fronha branca e vão saber que você tá sinalizando paz e não vão atirar em você. E aí ela pergunta, quando é que eu vou te ver de novo? Ele fala, não sei. E se despedem. E aí ela coloca a casinha nas mãos dele,
e fecha as mãos dele e eles vão cada um para um lado. Ela é encontrada pelo tio-avô Etienne, que finalmente é libertado do Forte Nacional, né? A Madame Roel da padaria também a encontra e tudo mais. E o Werner é capturado a 3 quilômetros dali por resistentes franceses, né? Soldados da resistência francesa. Primeiro eles pensam que pegaram um velhinho de cabelo branco, depois percebem que pegaram um soldado alemão que pode passar muitas informações úteis. E assim ele o faz. Eles levam ele para um hotel, ele pensa que eles vão colocar ele no porão de novo, ele fala, ai, porão de novo, não. Aí ele na verdade é levado para o terceiro andar, lá ele conversa com uma tradutora que faz toda a ficha dele e tal, ele fala quem ele o que ele está fazendo, qual é o posto dele no nazismo, etc, né? E aí um americano observa um rapaz deixar a tenda dos doentes. Ele se levanta e fala, pare, não continue, não ande mais. Mas Werner cruzou a extremidade do campo, onde ele pisa em uma mina terrestre colocada ali pelo próprio exército alemão 3 meses antes e desaparece num jorro de terra. O Etienne aluga o mesmo apartamento em Paris onde Marie-Laure cresceu. Durante todos os dias ele compra os jornais para ver os nomes dos prisioneiros libertados e em nenhum momento é mencionado o nome do pai de Marie-Laure. Agora estamos em 1974, 30 anos depois da guerra. O Volkheimer recebe uma correspondência. São as contas de praxe, mas tem também uma bolsa com algumas coisas dentro. Ele vê que tem uma casinha de madeira, um caderno, umas fotografias e um bilhete de uma organização dizendo que eles estão tentando encontrar os donos daqueles pertences e que eles acham que ele sabe de quem possa ser, né? E ele imediatamente se lembra da letra do Werner. E ele sabe que aquelas coisas são do Werner. E aí ele se vê na obrigação de entregar aqueles pertences para a família do Werner. No caso, a Jutta, que é a única irmã que ele teve, né? Então ele vai para aquela cidade a 500 quilômetros a nordeste de Paris, na Alemanha, onde a Jutta ainda vive. Ela é professora de álgebra. Ele vai até a casa dela, bate na campainha. Quem atende é o filho dela, o Max, que é uma criança. Eles perguntam quem é, o Max não sabe dizer. Ela percebe que se trata de alguém estranho. Quando ela vê a bolsa, as coisas, o Volkheimer, ela já tem aquela intuição que tem alguma coisa a ver com o Werner, né? Aí o Volkheimer entrega para ela aquelas coisas todas e fala, olha, a última vez que eu estive com seu irmão foi na cidade de Saint-Malo, na França, e agora eu recebi, né, essas coisas aqui que eu acho que são dele. E eu acho que ele se apaixonou por uma menina naquela cidade. E aí a Jutta, ela fica impertigada, né, com aquela informação de que o irmão dela pode ter se apaixonado. E ela resolve ir para Saint-Malo, né, em busca, né, dessa pessoa. E aí lá ela vai rastreando, né, os passos da Marie-Laure até que ela encontra a Marie-Laure em Paris. Marie-Laure Leblanc gerencia um pequeno laboratório no Museu de História Natural de Paris. Ela já fez várias descobertas sobre moluscos, deu nome a caramujos, navegou 3 continentes colhendo caramujos e tudo mais, né? Ela é uma cientista muito renomada, muito conhecida. E aí o assistente dela bate na porta dizendo que tem uma mulher querendo falar com ela. E ela fala, é mais uma colecionadora? Ele fala, não, é alguém que parece que tem algo mais importante para falar com você. Ela disse que pegou seu endereço em um museu na Bretanha.
Primeiros sinais de tontura. A Marie já fica, meu Deus, na Bretanha, né? Ela já começa a se lembrar da guerra, do passado e tudo mais, né? Ela trouxe um menino com ela, eles estão esperando no final do corredor, diz o assistente, né? Devo pedir para voltar amanhã? Aí a Marie pergunta, como que ela é? O assistente diz, mal vestida, pele que parece de uma ave. Ela disse que gostaria de falar com a senhora sobre uma casa em miniatura. Atrás de si, Marie Laure ouve o som de 10.000 chaves tilintando. Ela se lembra do pai dela, chaveiro, né? Aquela casa em miniatura. Aí as duas começam a conversar, né? A Marie acolhe e tudo mais. Ela entrega a casinha de madeira para Marie e fala, olha, estava com meu irmão Werner e eu queria saber como que foi parar com ele. Ele tomou de você? Essa casinha era sua? Aí a Marie fala, não, ele salvou minha vida. Porque a Yuta, né, ela chega toda constrangida, né, porque o irmão dela era um nazista alemão, né. E ela fala pra Marie, olha, não era muito fácil ser bom naqueles dias. E a Marie fala, não, ele não tomou de mim não, fui eu que dei pra ele. Ele salvou minha vida 3 vezes. A primeira quando não denunciou as transmissões do meu tio-avô Etienne. A segunda quando tirou o sargento Mor von Rampe do meu caminho, né, matando ele. A terceira quando me ajudou a sair da cidade em segurança. Eu fiquei pouco tempo com ele, menos de um dia, né, mas nós conversamos muito, a relação foi muito intensa e tal. Aí ela pergunta, quantos anos você tinha? A Marie responde, eu tinha 16. E você? A Yuta fala, eu tinha 15. Naqueles tempos a gente crescia muito rápido, né, a guerra trouxe muita dor, muito sofrimento, as pessoas amadureceram muito cedo e etc. E elas seguem nessa conversa. Agora, em 2014, ela presencia a virada do século. Ela vive até hoje. Em uma manhã de sábado, no início de março, o neto Michel a apanha em casa e a leva para caminhar por um jardim. A geada reluz fracamente e Marie Laure caminha arrastando os pés com a ponta da bengala à sua frente. E aí vai descrevendo, né, o cabelo fino repartido para um lado, as copas desfolhadas das árvores se fechando sobre eles. E ali naquele jardim, né, ela se sente em paz, né, feliz. Ela já está bastante envelhecida, né, com o neto. O rapaz é paciente, agarrando o cotovelo da avó apenas quando ela parece precisar. Olha, mais uma vez, né, a pessoa cega não sendo super protegida, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que tem um pouco a ver com a cultura europeia, né? O próprio neto, ele não fica cuidando da avó. Ele só puxa o cotovelo dela quando ele acha que ela vai esbarrar em alguma coisa e tal. Senão eles vão caminhando, normal, né? E eles se sentam, né, em um banquinho e começam a conversar. E Marie Laure imagina as ondas eletromagnéticas viajando para dentro e para fora do aparelho de Michel, curvando ao redor da mesma maneira como Etienne costumava descrever, só que agora cruzam o ar 1000 vezes mais e para todos os lados, em comparação com as ondas de rádio, né, da época em que viviam. Torrentes de conversa de textos, ondas de conversas por celular, de programas de televisão, de e-mails, amplas redes de fibras e fios entrelaçados acima e além da cidade, atravessando prédios, arqueando entre transmissores e túneis de metrô, entre antenas comerciais do Carrefour e da Evian de massas de tortas cozidas piscando no espaço de volta à terra. Vou chegar atrasado. Talvez seja melhor fazermos as reservas. Estou com saudades de você. Eu amo você.
trocas de farpas, lembretes, atualizações de mercados, anúncios de joalherias, anúncios de café, anúncios de móveis voando invisivelmente sobre as regiões superpopulosas de Paris, sobre campos de batalha e túmulos, sobre as Ardennes, sobre o Reno, sobre a Bélgica e a Dinamarca, sobre as regiões demarcadas e sempre mutantes que chamamos de países. E assim termina o livro, com esse mundaréu de informações indo e vindo, né? De forma desenfreada e desorganizada, mas organizada, né? Como num caos. Bom, espero que você tenha gostado da história. É uma história muito envolvente. Espero que você tenha se envolvido tanto quanto eu. E se você gostou, compartilha, divulga para os seus amigos, familiares, nos grupos. Enfim, a gente quer trazer bons livros literários aqui com essa proposta, né, de um aprofundamento maior. Então, se você gostou, se inscreve no canal e compartilha.